Hoje, vamos explorar o poder da fotografia, desde seus primórdios até os dias atuais, e como essa arte pode se tornar uma ferramenta poderosa para a comunicação e proteção de territórios. Preparem-se para capturar muito além do que os olhos podem alcançar, de maneiras surpreendentes. Registrar imagens faz parte da história humana há milhares de anos, desde a arte rupestre, feita com desenhos, pinturas e gravuras. Atualmente, a arte rupestre mais antiga conhecida fica na caverna Leantedonde, na ilha de Celebes, na Indonésia, datando de mais de 45 mil anos. Ao longo da história humana, houve diferentes formas de registrar imagens. A história da fotografia tem início em 1826, quando Joseph Nicéphore Niepce tirou a primeira fotografia permanente da história. Desde então, as câmeras fotográficas evoluíram de caixas grandes que precisavam de horas para registrar uma única imagem para os pequenos dispositivos digitais de hoje, que cabem na palma da mão, possibilitando diversas formas de capturar imagens em poucos segundos. Atualmente, encontramos fotografias por toda parte, em documentos, propagandas, jornais, exposições de arte, nos meios de comunicação como o WhatsApp, em que temos foto de perfil, fotos de família, fotos de denúncia e registros da natureza. No entanto, a fotografia pode ser mais do que uma maneira de capturar imagens. Quando utilizada para registrar as mudanças na natureza causadas pelo homem, pode tornar-se uma poderosa ferramenta de denúncia e defesa contra os impactos devastadores da destruição ambiental. Para os povos indígenas e povos extrativistas, a fotografia pode ser um instrumento importante para o registro cultural, mas também uma poderosa ferramenta de resistência e resiliência. Ela possibilita que outras comunidades vejam o mundo através de seus olhos, honrando suas culturas ancestrais e suas lutas pela preservação de suas terras e tradições. Com a evolução da tecnologia moderna, os dispositivos fotográficos estão se tornando mais acessíveis, como os celulares com câmera, podendo facilitar o registro da beleza de suas terras, documentar práticas sustentáveis e amplificar suas vozes na luta pela justiça ambiental. Hoje, muitos jovens estão utilizando seus celulares para tirar fotos das condições das terras em que vivem, conseguindo registrar as interferências do homem na natureza, como rios poluídos, animais em perigo e desmatamento ilegal. Antes de começar a capturar imagens com seu smartphone, vamos entender alguns princípios da fotografia. Você já se perguntou por que algumas fotos ficam muito claras ou escuras, borradas ou com uma qualidade muito baixa? A luz é o fator principal para que uma fotografia exista. Para fazer uma fotografia, a câmera registra a imagem a partir da luz refletida pelos objetos. Conseguimos controlar a luz quando entendemos a exposição, que se refere à quantidade de luz que o sensor da câmera absorve para determinada foto. Para definir esse controle de luz, utilizamos a fotometria, que é a medida da luz que vem de um objeto. As câmeras possuem um fotômetro, representado por uma régua que vai de -3 a +3, e nos indica se a foto está subexposta, muito escura, superexposta, muito clara, ou com exposição correta. Utilizando o fotômetro, conseguimos definir uma boa exposição. Para isso, precisamos entender os três pilares da fotografia: abertura de diafragma, velocidade do obturador e ISO. Começamos com a abertura do diafragma, que controla a quantidade de luz que entra na câmera. O diafragma funciona exatamente como uma torneira. Quanto mais aberta a torneira, mais água passará, e quanto menos aberta estiver, menos água passará. Para o diafragma da lente, usamos o valor de f. Quanto maior o valor de f, mais fechada a lente está, logo entrará menos luz, e quanto menor o valor de f, menos fechada, logo entrará mais luz. O obturador é um dispositivo que abre e fecha para permitir a passagem da luz, e na câmera conseguimos definir a velocidade em que isso ocorre. Então, novamente, vamos pensar na torneira. Quanto mais tempo demoramos para fechar uma torneira, mais água irá passar, e quanto mais rápido fecharmos, menos água irá passar.
Para a velocidade do obturador, trabalhamos com frações de segundo. Com uma alta velocidade, como 1 de 1000, conseguimos captar momentos rápidos, porém, irá entrar menos luz na câmera. Com uma velocidade baixa, como 1/60, conseguimos captar mais movimento, por isso algumas imagens ficam borradas, mas com essa velocidade entrará mais luz. Por fim, o ISO define a sensibilidade do sensor à luz. Quanto maior o ISO, mais sensível o sensor ficará e irá captar mais luz. Em lugares com pouca luz, o ISO alto faz com que a imagem fique clara, porém aparece ruído conforme o ISO aumenta. Quanto menor o ISO, menos sensível o sensor ficará e irá captar menos luz. É mais comum usarmos o ISO baixo em dias claros ou lugares com muita luz disponível. Temos também outros fatores que são importantes para uma boa fotografia, como o balanço de branco. Ele é um ajuste para manter a fidelidade de cores de uma imagem. O balanço de branco é definido pela temperatura de cor da luz em kelvins, quanto mais baixo mais amarelado e quanto mais alto mais azulado, tendo como referência a luz branca pura, próximo a 5500 K. Quando informamos para a câmera qual a cor da luz predominante na imagem, ela usa filtros opostos para compensar essa cor, tentando deixar a luz mais neutra. Outro ponto importante na fotografia é a composição. Se posicionarmos um ou mais elementos na foto, podemos guiar o olhar do espectador, criando linhas guias a partir de elementos posicionados no enquadramento. Para isso, podemos usar algumas regras de proporções ou padrões. A regra dos terços divide a imagem em três partes, na horizontal e na vertical. Os pontos de encontro chamam a atenção. Mas lembre-se de manter a composição alinhada ao horizonte para não ter uma fotografia torta. Os ângulos também podem proporcionar um outro olhar para a fotografia. Por exemplo, ângulos baixos causam a impressão de grandiosidade no que está sendo fotografado, enquanto ângulos altos causam a impressão de inferioridade. Explorar diferentes ângulos nos permite registrar diversas perspectivas. Os smartphones atuais possuem diferentes tipos de lentes que nos permitem ter um enquadramento diferente. Com a lente em 0.5 temos um campo de visão maior, assim conseguimos enquadrar mais elementos na fotografia. A lente em uma vez fica mais próxima do que enxergamos. Quando utilizamos o zoom vemos os elementos da imagem mais perto, mas teremos um campo de visão menor. Utilizar essas possibilidades pode trazer diferentes proporções de um mesmo elemento. À medida que encerramos nossa jornada, lembramos que cada foto conta uma história, cada imagem é uma voz. Vamos continuar a usar a fotografia, incluindo tecnologias como telefones, para inspirar, informar e unir as pessoas em nossa missão comum de proteger e preservar nosso planeta para gerações futuras.